Do treinador de vôlei de São José que foi preso preventivamente após 4 vítimas realizarem um boletim de ocorrência contra ele. Porque esse professor está sendo acusado de ter violentado sexualmente e importunado jovens, seus alunos, inclusive oferecendo bebida alcoólica aos adolescentes. A matéria completa você acompanha aqui no Cidade Alerta com ele, Osvaldo O Sagaz. Hoje, aos 19 anos, o João criou coragem para procurar a polícia e denunciar os supostos abusos que sofreu do ex-treinador. Ele relembra os detalhes da violência sexual. Na época, o atleta era menor de idade, tinha 15 anos. Aconteceu na casa dele e, enfim, o que ele fazia era, tu tem muita confiança nele. E aí ele começa passando a mão, ele diz que não vai acontecer nada, ele diz... tá tudo bem, tu vai gostar disso, enfim, ele tenta te tranquilizar de certa forma, entrar na tua mente para dizer que aquilo ali não vai ser errado. Ele denunciou que foram pelo menos 6 abusos sexuais. O jovem fez boletim de ocorrência e procurou a polícia em maio deste ano. Em alguns casos, o João conta que foi, inclusive, alcoolizado pelo treinador antes de ser assediado. O que ele faz, ele diz, a gente vai ter que sair para conversar sobre trabalho. Enfim, aí tu chega lá e não tem nada de trabalho, ele só quer beber e comer. Então ele oferece bebida, ele vai trazendo chopp de vinho, enfim, qualquer tipo de bebida e vai mandando mais pra dentro. E tipo, ele vai dizendo pra ti que se tu não beber tu é chato, tu é insuportável. E aí ele insiste, e querendo ou não, uma hora tu acaba cedendo, porque é muita pressão psicológica que ele faz, sabe? O treinador que é alvo dessas denúncias é o André Wilson Testa. O professor e árbitro de vôlei é ligado à Federação Catarinense de Voleibol e à Associação Desportiva Cultural Terra Firme de São José. A delegada responsável pela investigação pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi detido nessa quinta-feira. Representou-se pela prisão preventiva, ela foi acatada pelo judiciário e na tarde de ontem foi dado cumprimento ao mandado. No momento atualmente ele se encontra preso. Neste inquérito, a Polícia Civil aqui de São José já ouviu 9 pessoas. São 5 testemunhas e 4 atletas, inclusive menores de idade, que relataram ter sido abusados sexualmente pelo André Wilson Testa. As primeiras testemunhas foram ouvidas em junho. Os jovens que relatam terem sido abusados sexualmente são todos meninos. São alunos e ex-alunos que eram treinados pelo André Testa. Os adolescentes gostavam bastante do suspeito. Além do treinador, eles tinham uma amizade. Então, o suspeito passou a levar para restaurantes, para bares. Lá ele fornecia bebida alcoólica para depois abusar sexualmente das vítimas. Foram 4 vítimas que prestaram esclarecimentos com riqueza de detalhes, relatando o mesmo modus operandi do suspeito. A delegada acredita que com a divulgação do caso, mais vítimas devem procurar a polícia. Segundo a Polícia Civil, o investigado precisou ser preso porque vinha ameaçando e coagindo vítimas e testemunhas. Pedia para as vítimas apagarem mensagens, passou a mandar mensagens. E uma das testemunhas, inclusive, ele pediu para ela, eles simularam. Ele se passava pela delegada e faria perguntas e orientava essa vítima como ela deveria responder e omitir os abusos sexuais. André Wilson Testa já está preso no complexo penitenciário da capital. Não há prazo para a validade da prisão e as investigações continuam. No site da Federação Catarinense de Vôlei, o nome do André ainda aparece na lista de treinadores em atividade. Em nota, a federação informou que repudia qualquer ato de violência, assédio e discriminação e que não compactua com qualquer prática abusiva. A Federação Catarinense de Vôlei disse ainda que não recebeu nenhuma denúncia envolvendo o treinador e que, quando tomou conhecimento das investigações, o André Testa foi afastado das suas funções. A Fundação Municipal de Esportes da Prefeitura de São José também se manifestou. Disse que os fatos apresentados para a polícia tratam de um possível estupro praticado por um dos técnicos. Informou ainda que, por orientação da Procuradoria-Geral do município, o professor foi afastado das atividades vinculadas com a Prefeitura. Já os advogados de defesa preferiram se manifestar também por nota. Informaram que a prisão preventiva do André Wilson Testa é inoportuna, desnecessária e ilegal.
A defesa disse ainda que a polícia só apresentou ilações e conjecturas e que o André é inocente e que não são procedentes as acusações. Segundo a delegada, o treinador vai responder por 5 crimes. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, porque mesmo que os adolescentes possuíssem mais de 14 anos à época dos fatos, ele fornecia bebida para depois abusar sexualmente. Ele vai responder também por importunação sexual, porque ele passava a mão no corpo e nas partes íntimas. Ele vai responder pelo artigo 232 do ECA, por ele constrangir os adolescentes com xingamento perante os outros atletas. Ele vai responder pelo crime do 243 também do ECA, porque ele fornecia bebida, e pelo artigo 344 do Código Penal, porque ele estava coagindo testemunhas e vítimas. Eu imagino os meus alunos passando por isso, sabe? Enfim, outras pessoas, outros pais imaginam isso com os filhos dela. Então, por isso que a gente teve essa mobilização gigantesca para poder fazer a coisa parar, porque daqui não pode mais. E a produção do Cidade Alerta foi ouvir agora à tarde a defesa do professor, é o advogado Bruno Gastão da Rosa. Vamos ver? As acusações são muito vagas e de que tem um único viés de macular a imagem do André, porque, de repente, um desentendimento pessoal está querendo afetar a carreira de uma pessoa brilhante que nunca teve passagem por delegacia, nunca se envolveu em nenhuma polêmica e, de repente, foi surpreendido com fatos que ele não sabe nem por onde começar a se defender. É uma prisão desnecessária, porque o Código de Processo Penal ele permite, dentro dos requisitos da prisão, garantir a ordem pública ou a instrução processual. Mas o André posto em liberdade, ele não bota em risco a ordem pública e não prejudica a instrução processual. Ele é uma pessoa que tem nível superior, é uma pessoa de extrema educação, muito respeitado no meio do esporte. Então, ele ser posto em liberdade é uma possibilidade ainda maior de ele conseguir angariar testemunhas de defesa para que possa comprovar a inocência dos fatos que a ele vêm sendo imputados.